Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis o meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus no Evangelho de hoje e vemos Jesus falar pela terceira vez que padecerá a sua paixão. Em seguida, é narrado o episódio da mãe dos apóstolos Tiago Maior e João. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Toda mãe deseja o melhor para os seus filhos, por isso não é de surpreender que a mãe destes apóstolos se aproximasse de Jesus para pedir um lugar de honra para eles. As palavras imperativas desta mãe pedindo os melhores lugares podem nos surpreender, pois recolhem praticamente o contrário daquilo que Jesus tinha ensinado aos apóstolos desde o princípio. Não é de estranhar que os outros 10 se zangassem com São Tiago Maior e São João. No entanto, no fundo de seus corações, talvez eles quisessem a mesma coisa. Jesus então aproveita esta situação, como em outras ocasiões, para formar o coração dos apóstolos. Quem é a pessoa mais importante? A resposta do Senhor é simples e ao mesmo tempo exigente. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Jesus Cristo corrige com paciência divina suas ambições excessivamente humanas, mudando a escala de valores que deseja para nós. O primeiro no seu reino é aquele que mais serve, que se torna o último, o servidor de todos. Este foi o exemplo de Cristo. Ele ocupou o último lugar no mundo, o servo de todos, morrendo na cruz em nosso lugar, derramando até a última gota do seu sangue para nos salvar. Tenho vivido desta forma, imitando Jesus Cristo? Ou, pelo contrário, tenho buscado ficar no alto de um pedestal como um pachá, esperando que os outros me sirvam? O caminho que Jesus indica é sair desse pedestal e dar a vida pelos outros, sendo o menos importante.
Considero os outros como mais importantes do que eu? Esta pergunta é muito importante. Dá para meditar horas e horas. Servir é algo delicioso, dizia São José Maria. Eu tenho como um orgulho em minha vida ter sido servidor de todo mundo. Quero servir a Deus e, por amor a Deus, servir com amor a todas as criaturas da terra. Descobrir esta realidade nos faz sensíveis às necessidades dos outros, especialmente dos mais necessitados. Este apelo ressoa particularmente forte neste tempo santo de preparação para a Páscoa. A nossa atitude deve ser a de servir a Deus e aos outros com um sentido sobrenatural, especialmente no que se refere à salvação, mas também em todas as ocasiões que se apresentem em cada dia. Devemos servir mesmo àqueles que não nos agradecem, sem esperar nada em troca. É a melhor maneira de darmos a vida pelos outros, de um modo eficaz e discreto, e de combatermos o nosso egoísmo que tende a roubar-nos a alegria. A maior parte das profissões é um serviço direto aos outros. As donas de casa, os comerciantes, os professores, as empregadas domésticas, todos eles de um modo mais ou menos direto realizam um serviço. Que nunca percamos este ponto de vista que contribuirá para trabalharmos com mais alegria. O espírito de serviço exige sacrifício e esquecimento próprio, e por isso haverá ocasiões em que colidirá com a mentalidade de muitos que só pensam em si mesmos. Para nós cristãos, servir é o nosso orgulho e a nossa dignidade, porque assim imitamos Cristo e porque, para servirmos voluntariamente por amor, temos de pôr em prática muitas virtudes humanas e sobrenaturais. Sair de nós mesmos e servir aos outros, esta é uma grande conversão para a Quaresma. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.